Boa noite, pessoal. Começando mais uma Insta-Live aqui. O objetivo dessas Insta-Lives é sempre fazer um bate-papo de amigos, aquela conversa que a gente teria, mesmo porque quase todo mundo que está no meu Instagram aqui, pelo menos a grande maioria, né, são pessoas que eu conheço pessoalmente. E esse bate-papo que a gente tem gostoso no dia a dia, eu queria trazer para cá, para a internet. A gente vai falar hoje, olha, a Priscila Oliveira entrou lá de Miami, um beijo, Priscila. A gente vai falar hoje, pessoal, como hoje é dia de Corpus Christi, Luiz Carlos Marques entrou, obrigado, professor Luiz Carlos. Hoje as pessoas pensam simplesmente no feriado, mas não é simplesmente o feriado, há uma motivação por trás, há uma razão de ser. Maurício Gama Júnior, nacionalino, entrando aí. Tô com a minha camisa do Galo aqui, Maurício. Legal ver teu escudo do Nassa aí. Então, como é uma festa religiosa, uma celebração que tem um cunho espiritual, mandar um abraço para Agnieszka Salgueiro, Ivan Brito, Fernanda Soares, meu amor tá aí. Como tem um cunho espiritual, o objetivo é que a gente saia do convencional de simplesmente falar do feriado. Ah, feriado fez aqui? Não. Tem uma razão espiritual de ser. E hoje, para conversar comigo aqui sobre essa razão espiritual de ser, para explicar o Corpus Christi, para quem não sabe profundamente o que é, eu vou ter o Francisco Alves. O Francisco, ele é ministro da Eucaristia da Paróquia de São Sebastião. Eu não conhecia, pelo menos eu não lembrava de conhecer pessoalmente o Francisco. Ele foi uma indicação do Elton Matos, um amigo meu acho que desde a terceira série que a gente estudou junto, que a gente se crismou junto, a gente fez primeira comunhão junto, e pelo que a gente conversou previamente, o Francisco também tá nessa mesma vibe. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho, deixa eu só avisar ele aqui. Pronto. Então, vamos falar do que é o feriado de Corpus Christi, e aí eu vou aproveitar para falar também um pouquinho dessa vivência na Igreja Católica, do quanto é legal e do quanto é positivo para a pessoa ter essa vivência religiosa, participar de grupo de jovens. Eu fiz crisma, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui de grupo de jovens. Yara Alencar entrou aqui, Chico Babilônia, Forró Ideal. Eita, um abraço aí, Chico Babilônia. A Dica Lopes entrou aqui também, o Ivan Brito, jornalista, está online, obrigado. Então, essa vivência de grupo de jovens, ela é fundamental, independente do caminho que você siga na vida, religiosamente, socialmente, essa vivência em comunidade, que geralmente as pessoas têm na igreja, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja de religiões de matrizes africanas, ela é muito legal, e a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. Francisco acabou de entrar aqui, o Chicão. Deixa só ele dar o comando aí. Pronto. Tá entrando aí. Cadê? Tá conectando. Tá me ouvindo, Chicão? Estou te ouvindo, só não estou me vendo. Eu também não estou te vendo ainda, mas geralmente a internet, vamos torcer para dar certo aqui. Olha, Miriam Martins está entrando aqui, Miriam lá da Raiz também. Um abraço, Miriam, professora de Educação Física. Chicão, então enquanto o vídeo não colabora, vamos continuando no áudio, né? Pode ser? Pode, vamos lá. Tá. Chicão, muito boa noite, um prazer bater esse papo com você aqui. Antes de você entrar na live, eu estava comentando com as pessoas que eu cheguei até você através do Elton, que é um amigo meu desde a terceira série, quarta série, sei lá do bairro. E aí, nessa conversa que a gente teve, eu descobri que provavelmente a gente também se conhece dessa época, né? Pois é, na verdade, eu lembro de você muito bem da escola que a gente estudava no ensino fundamental, né? Que era o Mil Burges, é uma escola Lá no aqui meu do curso, bairro né? onde eu moro até hoje, o bairro da Raiz. E acho que eu lembro de você na igreja também. Tem essas duas lembranças. Então, na verdade, é um prazer estar te revendo, inclusive. Eu sempre, principalmente o pessoal que era lá do Mil Burges, né? Quando a gente reconhece e descobre que as pessoas estão caminhando bem na vida, enfim, estão correndo atrás dos seus objetivos, é sempre uma alegria, na verdade, né? Muita gente É, daquele tempo eu não falo mais, então, enfim, mas sempre que a gente reencontra alguém, é bom saber que as coisas estão indo bem. eu fico feliz também, cara. Eu entendo exatamente o que você sente.
E vamos falar um pouquinho, assim, eu fiquei bem empolgado, porque o período em que eu vivi, em que eu era atuante efetivamente na igreja, com um grupo de jovens lá no Jocast, período da Crisma, da Perseverança, esse período foi muito legal, e eu vou aproveitar para falar um pouquinho dele, mas depois. Nesse primeiro momento, eu queria que você falasse um pouquinho dessa função que você ocupa. O que é exatamente um ministro da Eucaristia? Eu já falei aqui que você é ministro da Eucaristia da Paróquia São Sebastião, mas explica para a gente mais claramente as atribuições de um ministro da Eucaristia, por favor. Tá, Marcelo, assim, eu até falei contigo ontem, né, que na verdade nós somos ministros da comunhão, né? Se a gente fosse ver a rigor... Não, mas assim, na realidade é uma coisa que na igreja, de uma forma geral, a forma como as pessoas acabam se referindo é como ministro da Eucaristia. Mas existe uma diferença, eu vou aproveitar para dar uma explicadinha rápida sobre isso. A rigor, o nome completo desse ministério é Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, por isso que eu coloquei MESC, né? Esse seria o nome a rigor, né? Que está, inclusive, isso não é uma coisa eu sei que muitos grupos, inclusive muitas pessoas que exercem essa função, não sabem, mas essa denominação está num documento chamado Redemptione Sacramentum, que é uma instrução da igreja. A instrução você entende e usa. Foi o que nós fizemos lá em São Sebastião. Nós entendemos a instrução e usamos o nome que é dado devidamente nessa instrução. E qual seria a diferença? Por que não é tão correto, tá? Embora seja tão comum, né? Dificilmente hoje em dia se deixaria de falar dessa forma. Por que não é tão correto se falar em ministro da Eucaristia e sim ministro da comunhão ou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão? Porque, na verdade, isso está ligado, o nome do ministério está ligado diretamente à função que nós exercemos. O ministro da Eucaristia, que são os diáconos, os sacerdotes e os bispos, e, é claro, inclusive o Papa, eles têm o poder de tornar, né, através da transubstanciação, eles têm o poder sacerdotal de tornar o pão em corpo e o vinho em sangue. Os diáconos não, os diáconos, na verdade, é uma extensão desse ministério, mas os sacerdotes e os bispos, eles têm esse poder, né, de transformar pão realmente em corpo de Cristo e o vinho em realmente sangue de Cristo, né? Nós não temos esse poder, então eles tornam... É um poder destinado. Rapidinho, só para me esclarecer aqui, que eu vou te fazer algumas perguntas. Sim. Claro. Esse poder é restrito aos ministros ordenados, pelo que você está me dizendo, né? Justamente, os ministros ordenados, eles têm o poder, pelo sacramento da ordem, de tornar aquela matéria que tem que ser pão e tem que ser vinho, né? É um pão, é claro que não é apenas pão, tem certos requisitos que o pão tem que ter, tem certos requisitos que o vinho tem que ter para serem matéria válida, e eles têm o poder de tornar esta matéria válida em Eucaristia. Nós não temos. Então, o que nós fazemos? Nós entregamos, uma vez que a Eucaristia está lá, nós entregamos, administramos, distribuímos, como queira, a comunhão. Então, nós não somos ministros da Eucaristia. Se dissessem assim, ministros da distribuição da Eucaristia, podia até ser, mas a denominação que realmente hoje nos é dada é de ministro da Sagrada Comunhão. Em documentos antigos, por exemplo, na bênção, existe um processo, um ritual, né? A bênção específica que é dada no dia da investidura dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, há uma bênção específica, e essa bênção, por exemplo, ela está denominada bênção, rito de investidura dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Eucaristia. Aí é um outro nome que poderia, de repente, ser utilizado também, mas sempre com esse caráter de que o ministério se refere à distribuição, à administração, uma vez que a Eucaristia já está tornada Eucaristia. O poder de, entre aspas, eucaristizar a matéria que é válida para o sacramento pertence apenas àqueles que são ordenados. Então, fazendo até um trocadilho, se nós somos os ministros extraordinários da comunhão, eles são os ordinários da Eucaristia. O ordinário no sentido da ordem, justamente, que eles recebem, né? Não no sentido pejorativo. Francisco, essa aula que você deu aqui para a gente, ela é de uma riqueza tão bonita, porque tem assim, eu respeito todas as denominações religiosas, acho que todas elas cumprem um papel fundamental na própria organização da sociedade. Tenho amigos das mais diversas religiões. A minha mãe é evangélica praticante, eu tenho uma tia que ajudou a me criar, que é espírita, eu tenho formação católica, minha avó é católica praticante.
mas essa riqueza orgânica da Igreja Católica, de se preocupar em estabelecer seus procedimentos e fundamentar todos eles, eu acho isso muito bonito, cara. E eu fico feliz de estar conversando com você. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas, para a gente estar podendo observar o quão rico é esse arcabouço de costumes e de estudo, principalmente, que tem na Igreja Católica. Eu valorizo muito o estudo, e toda vez que eu me defronto com esses assuntos assim, que a gente vê um campo rico para estudo, eu fico encantado. É muito bom, e na verdade, esse deve ser o costume que a gente deve ter, esse costume mesmo. Cada um na sua denominação, enfim, mas nós, enquanto católicos, precisamos também ter o devido estudo, porque às vezes as coisas ficam muito de improviso, muito no achismo. A boa vontade, o desejo do povo de exercer livremente a sua fé, de abraçar uma religião, seja ela qual for, enfim, isso tudo é bonito. Agora, no meio católico, nós temos às vezes muito improviso, sim, entendeu? Eu vou falar dos católicos porque é o meio que eu conheço. Eu não conheço igrejas evangélicas, não conheço outras denominações, outras religiões. Mas no meio católico nós ainda temos, às vezes por preguiça, por comodismo, de N formas. Eu dou, graças a Deus, hoje em dia eu dou formações em vários bairros. Então hoje há um movimento no sentido de estudar. Então, para você a cultura do estudo tem que estar presente em todos os aspectos. Você tem que ler todo tipo de livro, todo tipo de cultura, realmente você deve se abastecer. E a gente precisa ter essa cultura de estudo, na verdade, na própria igreja, né? As pessoas precisam saber que os procedimentos da igreja, eles não nascem do nada para o nada. Existe normativo, inclusive existe um direito próprio da igreja, e aí poucas pessoas têm, por exemplo, o catecismo da igreja, poucas pessoas têm o Código de Direito Canônico da igreja, que aí lá está normatizando uma série de coisas, que é muito mais fácil, ao invés de a gente discutir a minha opinião, tem coisas que, com todo respeito, não é questão de opinião, é questão, na verdade, de você ter o entendimento, e uma vez que você tem o entendimento ali com base nas fontes mesmo, você utiliza, né? Aquilo que você não entende, você pergunta a quem entende um pouco mais, e assim nós vamos todos crescendo. A experiência tem que ser essa. Que legal, cara. Só dar um oi aqui para quem está acompanhando a gente. A Rosa Malagueta, uma atriz fantástica, que eu sou fã dela, está dizendo aqui, gosta de saber um pouco de cada religião. Obrigado por estar aqui com a gente, Rosa. O Antônio Reusimar, advogado de mão cheia, está aqui com a gente. A Manteigados da Tia, Everton, Anne Jacaúna e mais uma galera aqui. Bom, vamos continuar aqui, que eu acho esse papo fantástico. Vamos lá, Francisco. Você falou aqui vamos falar especificamente agora do Corpus Christi. O que é efetivamente a celebração do Corpus Christi? Deixa eu só dar um abraço aqui também para a Rosa Malagueta, porque eu estou lembrando aqui de uma viagem que a gente, por coincidência, fez há uns 2 anos atrás, de Maués aqui para Manaus. Ela é realmente muito divertida, mais do que os papéis que ela interpreta. A pessoa dela é uma pessoa fantástica. Então, beijão, Rosa. Mas é o seguinte, a festa de Corpus Christi, ela teve origem em 1264, né? E como muitas outras festas da igreja, muitas outras devoções, na verdade, da igreja, ela surgiu numa revelação particular a uma irmã chamada Juliana de Cornelon. E depois, na verdade, ela teve essa inspiração, Nosso Senhor pedia a ela numa revelação que fosse celebrada essa festa do Corpus Christi, ou Corpus Domini, né, como em alguns lugares é falado, que ou é corpo de Cristo, ou corpo do Senhor, enfim. E com um tempo, ela, depois de pedir, né, com outras pessoas, não vou contar aqui com muitos detalhes não, porque senão acaba que se perde, mas ela acabou com algumas outras pessoas fazendo um pedido ao bispo local deles, da cidade de Liege, na Bélgica, e o bispo ele acabou aceitando, né, que fosse celebrada a festa, né, o bispo Dom Alberto. E aí ele começou a celebrar particularmente na diocese dele, porque na diocese dele ele teria essa possibilidade, né, ele tem o governo daquela área, então lá naquela área dele ele poderia governar e instituir a festa localmente, e depois a festa acabou sendo estendida para todo mundo a partir de 1964, justamente com o Papa Urbano IV. Então era uma revelação particular, e mais do que essa história toda, porque a história ela é riquíssima também, é muito bela. Quem puder procurar depois aí na internet com mais calma, certamente vai encontrar algumas versões com algumas poucas diferenças entre si,
mas assim, de uma riqueza impressionante, para ver como foi uma providência, na verdade, de Deus que essa festa existisse. Mas o mais importante é a gente ter em mente o objetivo, porque cada festa na igreja, cada festa católica na igreja, ela tem um objetivo a ser cumprido. É claro que no Corpus Christi nós fazemos também uma breve memória, né? Pode-se fazer uma breve memória, por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, por isso que Jesus é tão aclamado no Santíssimo Sacramento, quando tem as procissões eucarísticas, né? Hoje teve, ao invés de uma só, como acontece comumente saindo da catedral, nós tivemos várias em muitas áreas aqui da cidade, aqui inclusive no bairro da Raiz também, a paróquia Nossa Senhora do Carmo fez, e as pessoas, na verdade, saudam, né, Nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento, como o povo um dia aclamou Jesus entrando em Jerusalém. E, é claro, é preciso, na verdade, fazer... aí você tem N coisas para você puxar a partir da festa do Corpus Christi, porque nós temos que, sobretudo, ressaltar a reverência que nós devemos ter ao Santíssimo Sacramento. E aí você puxa muita coisa, né, porque nós podemos ver os aspectos da Eucaristia enquanto sacramento, ou os efeitos que a Eucaristia provocam na vida dos fiéis, ou podemos meditar, talvez, sobre as condições que nós deveríamos ter para aceitarmos podermos, na verdade, acessar a Eucaristia, ou os frutos, né, que a Eucaristia gera em todos nós, como a Eucaristia deve, inclusive, transformar a sociedade, enfim. Francisco, deixa eu só abrir aqui. A Malagueta está dizendo que quer fazer uma pergunta. Pessoal, pode mandar pergunta. Malagueta pode fazer pergunta, quem quiser. Pode fica fazer, à vontade aí. A gente já viu que o Francisco sabe do que está falando, e meu amigo, quando vejo conhecimento, eu quero absorver. Então, a gente vai te explorar muito aqui, Francisco. Francisco, quais são, além das procissões, que... Olha, a Malagueta está dizendo aqui que nunca fez primeira comunhão. Dá tempo ainda, né, Francisco? Dá tempo. Até a hora da morte dá tempo. Olha aí, Malagueta. É só que... Não, e é fato, até a hora da morte dá tempo. Dá para fazer simultaneamente, né? Primeira comunhão, pode fazer a comunhão, a crisma e a extrema-unção simultaneamente? O que acontece é assim, existe uma... eu digo que até mesmo na hora da morte é possível ser feito, claro, não, depois que morreu não, mas a Malagueta está dizendo que quando ela vai na igreja ela comunga. Então, Malagueta, deixa eu te dizer uma coisa, você já fez a primeira comunhão, tá? É que você não teve aquele rito, aquela coisa toda, aquela beleza toda, né, que o pessoal às vezes prepara. Geralmente quando a gente é criança, né, ou adolescente, mas você já fez sim a primeira comunhão. A questão, na verdade, é que existe, na verdade, alguns critérios para se acessar a comunhão e que eles devem ser levados em consideração. Todo mundo é livre para comungar, mas é preciso ver também com que condições se comunga, tá? A comunhão é um pão que Nosso Senhor dá a todos nós, Ele se dá a Ele próprio a todos nós, mas é preciso ver com que condições se vai poder acessar a Sagrada Comunhão, porque senão a gente, na verdade, pode incorrer, ao invés de a gente obter os frutos da Eucaristia, como eu comentei agora há pouco, a gente pode acabar obtendo a nossa própria condenação. Entendi. Francisco, o dia de Corpus Christi, além de... As pessoas enxergam simplesmente como feriado, mas ele é um dia para reflexão, né? Que reflexão é recomendada aos católicos, que são os donos da festa? É uma festa católica, então qual é a reflexão proposta aos católicos no dia de Corpus Christi? Olha só, algumas vezes a igreja ela apresenta temas específicos para essas festas, tá? E aí você faz o esforço de meditar esses temas específicos da igreja. Isso pode ser feito pelo Papa para toda a igreja, ou cada bispo na sua diocese ou arquidiocese, ou os próprios católicos. Cada um pode fazer essas meditações. Como é a festa do corpo de Cristo, tudo que é referente a essa realidade do corpo de Cristo, de celebrarmos o corpo de Cristo, qualquer tipo de meditação é válido, na verdade, né? Mas, sobretudo, é necessário que se celebre. O que acontece na realidade é que os domingos eles são dias, e hoje é um dia como se fosse um domingo. Os domingos são dias onde nós devemos nos guardar, né, para a oração, reservar tempo para a oração. Ele é reservado para o descanso, é reservado para a família, mas, sobretudo, devemos reservar tempo para a oração. Nos domingos, por exemplo, nós vivemos uma realidade
onde se eu não posso, durante a semana, participar da missa, se eu não posso me concentrar na leitura da Bíblia, se eu não posso rezar o meu terço, por exemplo, no domingo eu posso reservar o tempo para tudo isso. Hoje é um dia como se fosse um domingo também, onde eu devo reservar o meu tempo para a leitura da Bíblia, para ficar com a minha família, para algum descanso, mas também onde eu posso fazer essa meditação mais específica. Nós somos chamados hoje a fazer essa meditação mais específica sobre o Corpus Christi. E aí todos os temas que são ligados ao Corpus Christi, ou seja, todos os temas eucarísticos, podem ser utilizados nessa meditação, seja ela com a Bíblia, com o Catecismo da Igreja, quem sabe até com o Código Canônico, com estudos específicos que a internet hoje em dia dá muitas possibilidades, tanto em leitura quanto em vídeo, né, em podcast. Então você tem N formas, na verdade, ou como nós estamos fazendo aqui, uma live discutindo sobre tudo isso. Então hoje é um dia para isso, é um dia para... Oi? Não estuda se não quiser. Não estuda se não quiser, de fato. A Malagueta está perguntando ainda aqui, ela está dizendo que os filhos dela não foram batizados e perguntando se, está dizendo que eles já são adultos e se eles podem ser batizados agora, depois de adultos. Aí está contigo, professor. Uma vez que eles são adultos agora, já que são adultos mesmo, adultos, então é interessante que eles manifestem o desejo de serem batizados. Tá? Na infância, o que acontece? No batismo na infância, e essa talvez existe uma diferença de entendimento entre católicos e evangélicos em relação ao batismo. O batismo católico nós batizamos inclusive crianças, porque nosso Senhor nos disse ir de batizar a toda criatura, então nós incluímos as crianças inclusive nesta graça, né? Porque o que acontece na Igreja Católica é que quando você batiza uma pessoa, você imprime nela o caráter, alguns sacramentos que são impressos caráteres na nossa alma. No caso do batismo é impresso um caráter, onde você já não é mais apenas uma criatura, você passa a ser filho de Deus. Tá? Então você nasceu, você era apenas criatura. Né? Quando você é batizado, você passa a ser filho de Deus, aí você é um herdeiro da graça. Depois, quando nós nos crismamos, aí nós assumimos um outro caráter, é impresso na alma um novo caráter, e agora é o caráter de soldado. Por isso que há digamos, um tom mais sério, um rigor. E o crisma, ele justamente confirma o batismo, que foi assumido pelos nossos pais, com o auxílio dos nossos padrinhos, mas que quando é justamente na idade adulta, nós assumimos por nós mesmos. Aí agora não, agora eu sou um soldado, eu milito pela igreja, né? Eu vou defender a causa da igreja, eu vou lutar pela igreja. Então, na verdade, o batismo que acontece rapidinho, só para eu concluir, mas o batismo que acontece, esse batismo que acontece na igreja, nas igrejas de denominações evangélicas, ele é muito mais correspondente, vamos dizer assim, ao nosso crisma, e não ao nosso batismo. Os entendimentos, de fato, são diferentes da palavra batismo. O nosso batismo, de fato, não é idêntico ao batismo das igrejas evangélicas. O que seria mais idêntico seria justamente o crisma, no aspecto daquilo que ele provoca, digamos, da responsabilidade que esse batismo, ou no nosso caso, o crisma, vai ocasionar. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se dá para pegar aí. Gente, você falou de crisma, eu lembrei de quando eu me crismei, e foi um momento tão emocionante. Tipo assim, até hoje de eu lembrar, me arrepia. E mesmo eu estando afastado há alguns anos, já que eu não sou militante ativo na igreja, mas eu lembro da simbologia, eu lembro do Dom Jackson Damasceno. Foi quem fez, saudoso Dom Jackson. Foi Dom Jackson a tua crisma? Foi Dom Jackson quem me crismou, lá na Nossa Senhora do Carmo, na Raiz. Isso foi em 97, não foi? 90, peraí, deixa eu fazer as contas. Eu tinha 16 anos, 97, foi. Olha, acabamos de descobrir que nós crismamos no mesmo dia. Crismamos junto? Crismamos junto. Cara. Crismamos no mesmo dia. Você participava do Jocask, né? Eu era coroinha nesse tempo lá. Eu era coroinha, então crismamos. E eu acho que você vai lembrar que justamente. Eu lembrei de você, Francisco. Meu Deus, nós somos coroinha juntos. Agora eu tô lembrando, agora é a minha ficha. A gente foi coroinha juntos, cara. É isso mesmo. A gente comia hoxa com patê na sacristia, você lembra disso? Não, eu não comi não. Eu não comi não. A gente fez isso uma vez. O padre tinha um saquinho lá e botou um potinho de patê e a gente comeu lá. A hóstia com patê eu não comi não. Não cheguei a comer não. Isso é coisa da cabeça do Elton, inclusive, né?
Não, pior que ele não estava nesse dia. Mas, cara, acabei de lembrar de você. É isso mesmo. Legal. E aí o que aconteceu? Você lembra que a igreja estava abarrotada, eu acho, salvo engano, há uns 6 ou 8 anos, não havia crisma na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Então, naquela ocasião, só os crismandos enchiam a igreja toda, né? E algumas pessoas passaram até mal naquele dia. Foi realmente, estava muito cheio e acabou que foi uma turma, né? Eu lembro de pessoas assim que eu jamais imaginava que crismar junto e estavam lá, né? Tinham pessoas assim já de muita idade e até então não tinham conseguido se crismar, e foi naquela ocasião, né? 97, com Dom Jackson. Foi. Infelizmente, um pouquinho depois ele acabou falecendo. Foi. Cumpriu, como diria Ariano Suassuna, né? Cumpriu sua sentença. Para onde nós iremos, mas ele era um homem de fé, ele acreditava que estaria num bom lugar, e eu acredito que ele está num bom lugar também. Era uma pessoa fantástica. Nós queremos a ressurreição, né? Queremos isso. Sim. Com certeza. Francisco, falar disso me lembra, eu já tô. Aí a Raquel está comentando aqui, aí eu já lembro da Raquel do Jocástico também, eu lembro quando a gente fazia novenas de casa em casa. Gente, que período legal aquele na vivência. Enfim. O Jocasta eu tive pouco contato com o pessoal no Jocasta, porque eu ficava mais tempo em Cristo Rei naqueles tempos, né? A maior parte dos tempos era lá. Até hoje eu ajudo, na verdade, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, porque apesar de eu ter colocado a identificação como mestre lá de São Sebastião, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, nas duas igrejas, tanto em Cristo Rei como na Senhora do Carmo, é onde eu engano o pessoal cantando. Eu engano em algumas missas lá. Pô, vamos marcar uma missa, vamos pedir do padre aí, ver se eu te marco uma missa para você enganar cantando, eu engano com violão lá. Pode ser. Sempre precisa, viu? Pô, meu violão tá aqui, só escutando a conversa, cara. Quem sabe o dia. Francisco, estamos com 23 minutos. O objetivo das lives é sempre fazer algo mais objetivo e mais sucinto, se não ficar cansativo. Depois ela fica lá no YouTube. Cara, foi um prazerzão falar contigo. A interação da Malagueta, da Raquel aqui, a Miriam que interagiu também. Eu te agradeço muito, muito. Eu salvei teu WhatsApp aqui, a gente vai manter contato porque tem muita coisa boa para lembrar ainda. Mas eu queria te dizer obrigado e pedir teu boa noite, cara, porque foi muito, muito legal mesmo. Marcelo, eu que agradeço o convite. E aí, sempre que você precisar, você pode contar comigo aqui. Eu estou à disposição para falar das coisas da igreja. Realmente, para mim, nunca é demais. Eu nunca me canso. Que bom, cara. E mais uma vez, obrigado pelas lembranças boas. Vou encerrar a participação do Francisco aqui. Gente boa demais. Obrigado, Francisco. Vamos ver, Chicão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Olha essa, Rosa Malagueta, meus amores, fiquem com Deus. Fica você também, Malagueta. Gente, das Insta-Lives que eu já fiz, eu acho que de todos os programas que eu já fiz, eu apresento programas em rádio, internet, desde 2010, esse foi um dos mais emocionantes. Que coisa boa, coisa legal. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Compartilhem nos stories de vocês. Quem estiver vendo no YouTube, dá um like, compartilha também para os amigos. Malagueta, eu queria fazer uma Insta-Live contigo também. Diz o dia que você pode. E obrigado a todo mundo que esteve aqui. Amanhã eu tenho uma outra Insta-Live. Amanhã nós vamos falar de perspectiva. Amanhã nós vamos falar do cenário político brasileiro. Vai ser uma Insta-Live com o Heron Bezerra, presidente estadual do Partido Comunista do Brasil, professor doutor pela Universidade Federal do Amazonas. E o papo vai ser bem legal. Valeu a todo mundo que acompanhou aqui. Chicão, obrigado mais uma vez. Raquel, obrigado por ter acompanhado. Malagueta, Dica, Dulce, Fábio e todo mundo que acompanhou. Amanhã, 21 horas, estou aqui de novo. Valeu? Tchau.